Agora 8h36, seguimos aqui com o Jornal da Manhã. Luca Bassani está em Roma, acompanhando de perto toda essa atmosfera de adeus, de despedida ao Papa Francisco, e também esse início aí dos 9 dias de luto pela passagem do Papa. Pois não, Luca? Pois é, Nonato, acho que aqueles que nos acompanham por imagens podem já ver que a Praça de São Pedro já está vazia, apesar daquela multidão de mais de 100 mil, alguns falam 150 mil pessoas que estavam por aqui pela manhã para acompanhar o funeral do Papa Francisco e tantas outras, o seu cortejo até Santa Maria Maggiore. Grande parte dessa multidão já se dissipou aqui na Via della Conciliazione, essa principal que liga o Castelo de Sant'Angelo até o Vaticano, para aqueles mais familiarizados com a geografia da cidade romana, está ainda cheia. Porém, a praça já foi esvaziada, grande parte da mídia mundial já se concentra perto da Basílica de Santa Maria Maggiore e muitos começam a procurar os cardeais aqui pelas ruas de Roma para uma possível entrevista, uma possível ideia daquilo que eles acreditam que será o futuro da igreja agora sem o Papa Francisco, antes de entrar no período de enclausuramento, período de completo isolamento do restante do mundo, quando o conclave se iniciará. Eu estava lá muito próximo, inclusive, daquela varanda onde costumeiramente o Papa sai para fazer a sua primeira aparição pública e também onde o cardinal decano daquela sessão acaba muitas vezes declarando quem foi o vencedor do conclave. Esperaremos que isso aconteça mais rápido do que em outros pontos da história, mas historicamente isso já se mostrou neste século, pelo menos relativamente ágil, um processo de até 4 dias, se considerarmos de 1958 em diante. O Papa Francisco foi eleito no segundo dia após o 5º escrutínio, ou seja, a história mostra que poderá ser mais breve do que em outras ocasiões, lembrando a todos que ainda não está marcado a data oficial do conclave. Nós temos, neste momento, o início dos Novendialen, o primeiro dia de luto oficial, até que haja, em seguida, o conclave chamado pelo Colégio Cardinalício. Se nós pegarmos 9 dias, calcularmos no calendário, isso nos colocaria por volta no dia 6 de maio, mas isso pode ser antecipado ou atrasado, dependendo da vontade dos senhores cardeais. Portanto, nós ficaremos aqui acompanhando, mas voltaremos para Roma em breve para ficar de olho na chaminé da Capela Sistina, esperando a fumaça branca e depois o anúncio Habemus Papa, que teremos um novo Papa, provavelmente uma nova face que muitos não conhecem. Alguns aqui até acabam falando sobre a possibilidade do primeiro Papa do Extremo Oriente, um filipino, Luiz Antônio Tagle, está muito bem cotado nas bolsas de apostas, tantos outros italianos, Pietro Parolin, Pier Battista Pizzaballa e também o próprio Matteo Zuppi, como outros mais conservadores da Europa, o húngaro Peter Erdo, o cardeal Robert Sarah da Guiné e tantos outros dos Estados Unidos também, que representam uma versão mais tradicionalista. Talvez esteja me adiantando, vale a gente dizer que não adianta nada ser papável e ser considerado um candidato forte, o que vale é ganhar, e nós estaremos aqui para transmitir essas informações com qualidade, com precisão, com análise dos nossos comentaristas e especialistas para toda a nossa audiência também nos próximos dias. É isso, Luca. Muito obrigado. Trazendo essas informações para a gente direto de Roma. Como ele destacou, a Praça de São Pedro já esvaziada, né, após essa cerimônia, essa missa que aconteceu pela manhã para a despedida do Papa Francisco e o enterro posteriormente na Basílica Santa Maria Maggiore, aí numa cerimônia privada. A gente conversa agora então com o padre Diego William dos Santos. Padre, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Vamos falar um pouquinho sobre o conclave. Chega em Roma o último cardeal brasileiro que participará do conclave, que é o Dom Paulo César Costa. É um momento bastante apreensivo para toda a igreja, porque todas as mudanças que Papa Francisco fez, essas mudanças elas podem ser alteradas ou não. Então, qual o caminho que a igreja vai seguir? Qual o futuro da igreja católica? Então, são vários nomes, como o Luca Bassani acabou de dizer. Muitos apostam também em Robert Sarah, por ser conservador e seguir uma linha um pouco diferente até de Francisco. Eu gostaria, então, do seu panorama a respeito do conclave. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Uma alegria poder falar com vocês. A igreja viverá agora, então, após o funeral, o enterro do Papa Francisco,
este período de luto, mas também o período das congregações, as congregações gerais, essas reuniões dos cardeais, onde eles irão refletir como está a igreja, qual é a igreja que Francisco deixou, e também quais as necessidades, quais as urgências da igreja. A partir dessas reflexões, então se traçará o perfil do novo Papa. Papa Francisco deixa um legado para a igreja, um legado que não será desprezado, sem dúvida nenhuma. Ao mesmo tempo, os cardeais agora irão olhar qual o perfil do novo Papa. A partir disso, então, iniciado o conclave, eles terão condições de ver dentre eles quais cardeais ou qual o cardeal atende melhor a necessidade da igreja para este período, para este momento da história. Padre Diego, a gente de algum modo é muito ansioso, né? Tanto tem bolsa de aposta, tem nome para lá, nome para cá, são vários sendo apresentados aí pela nossa reportagem que são comentados. Entre os senhores que são da Igreja Católica, também há essa ansiedade? Eu pergunto isso porque daí imagino que no conclave cada um já entra ali imaginando um nome na cabeça, ou há uma série de reuniões para se tratar do tema posteriormente ao sepultamento do Papa. Como é que é essa ansiedade para os senhores da Igreja Católica? A Igreja vive com muita tranquilidade esse processo, né? Não é o primeiro conclave da história, então a Igreja também, com muita tranquilidade, é convidada agora, neste momento, a rezar. Cabe aos senhores cardeais, de fato, a eleição, cabe aos senhores cardeais a escolha daquele que é, de fato, o melhor Papa para este momento. Por isso, claro, naturalmente, todos nós temos uma certa ansiedade também de qual é o rosto, qual é o nome, que nome escolherá, como será o novo pontificado, mas, sem dúvida nenhuma, haverá um pontificado de continuidade, a Igreja permanecerá. Então, nesse sentido também, nós acolheremos com muita alegria o novo pontífice escolhido pela Igreja, escolhido naturalmente também pelo próprio Espírito Santo. A gente tem também aqui com a gente o professor Marcos Vinícius. Professor, todas as operações de votação ocorrem na Capela Sistina, que durante todo esse tempo fica distante do mundo exterior. E ali, como o professor mesmo, durante uma entrevista deu, é a presença do Espírito Santo durante essa eleição. Então, um momento significativo para todos que aguardam, como o Nonato disse, com muita ansiedade à espera do novo Papa. E é até interessante, né, Elisângela, quando a gente fala sobre esse assunto, porque parece que é uma votação de um colégio eleitoral nesse processo todo. E aí, o que a Igreja sempre fala é que você não pode ignorar nessa situação toda de que, apesar de existirem grupos, apesar de haver agendas diferenciadas com relação à perspectiva como a Igreja deve continuar, como ela deve ser administrada nos próximos anos, e também os problemas que a Igreja enfrenta, tanto na questão do Banco do Vaticano, que o Papa Francisco cuidou, mas também outros casos que ficaram aí e macularam a imagem da Igreja neste processo e nas últimas décadas, nós sabemos que o Papa que vier a assumir, ele tem de ser ali o reflexo e o apoio de uma grande parte da Igreja. Então, embora nós falamos de uma eleição, é importante que haja, depois deste processo não de eleição, mas de seleção do novo Papa, um espírito coletivo para que a mensagem do cristianismo, neste caso encabeçado pela Igreja Católica, nós sabemos que existem inúmeros outros grupos religiosos também que têm ali a sua mensagem neste processo todo, mas a Igreja Católica tem uma preeminência neste processo todo em razão da sua historicidade, em razão do seu tempo e até mesmo o fato de que é a única religião aí que tem efetivamente uma chefia de Estado e o seu líder é respeitado como chefe de Estado. Então, nesse processo todo, se espera que o novo Papa reflita não só o momento, mas reflita também o apoio da Igreja e que neste processo todo, semelhante à forma como foram escolhidos os anteriores, de alguma forma haja ali
como se acredita na fé católica, numa manifestação do Espírito Santo para que os fiéis possam ver no Papa a figura, a liderança espiritual que é necessária para moldar suas vidas. O Papa é um porta-voz ali do momento histórico e, de alguma forma, o guardião da preservação de alguns valores da sociedade. Obviamente que esses valores precisam ser revisitados de tempos em tempos, afinal, nós não podemos também nos basear em algumas coisas que existiram no passado e que eram aceitas no passado. Então, essa é a função ali e se espera que, de alguma forma, o Espírito Santo ajude nesta condução dos cardeais que, quando fazem o voto, e aqui é importante, eles fazem isso com um juramento a Deus, né? Isso é importante de enfatizar. E nós seguimos conversando aqui também com os nossos convidados nesta manhã. O historiador Vitor Miciato está conosco. O Vitor estava falando exatamente no momento em que trouxemos a palavra do presidente Lula e aí desenrolamos outros temas também, Victor. Eu queria só retomar rapidamente contigo naquele ponto que a gente falava que a Igreja Católica, de algum modo, ela mantém os seus dogmas, mas tem que, de algum modo, também se atualizar e acompanhar aquilo que o mundo vai vivendo. E você estava começando a falar um pouco do Papa Bento XVI, quando nós tivemos a interrupção. Quer complementar? Exato. Retomando tudo isso que vocês colocaram, a gente pode pensar da seguinte forma. Depois do Bento XVI com o Papa Francisco, o mundo, quando ele assume, tinha pautas que ele, de uma certa forma, representou muito bem a posição da Igreja em relação a essas pautas. Seja no âmbito da ecologia, seja no âmbito da justiça social, seja no âmbito também do combate à pobreza e também da desigualdade. Como também já foi muito colocado aqui, existe uma ideia de continuidade, a Igreja, ela finca seus pés através das suas verdades, mas o que nós estamos acompanhando agora, dentro desse debate que vocês também estão elaborando, qual é o novo espírito do tempo? Que perspectiva nova se colocará a partir desse novo conclave? E aí nós podemos refletir de várias maneiras. A primeira delas, um caminho mais da continuidade dessas lutas, dessas bandeiras, vamos colocar assim, que Francisco estabeleceu, ou a partir de um novo tempo, de um novo mundo, já que se passaram mais de 10 anos, uma perspectiva de pacificação no que diz respeito a uma retomada do diálogo com a Igreja Ortodoxa, que ela é uma base central para se entender o atual conflito entre Rússia e Ucrânia. Além disso, a gente vale notar que no domingo estava ali presente J.D. Vance, que é o vice-presidente dos Estados Unidos, que tem uma presença muito forte do catolicismo atual ali nos Estados Unidos e que também reflete um diálogo, uma busca, talvez, por uma retomada de um diálogo universal no que diz respeito a uma retomada dos acordos de Abraão, quem sabe, lá na frente, e aí sim, a partir do fim também do conflito entre Israel e Hamas. Então, dentro desse espírito do tempo, nós podemos pensar em algumas perspectivas, seja uma continuidade das lutas e bandeiras enfrentadas por Francisco, pelo Papa Francisco, que não cairão, ou uma nova ênfase numa universalidade da paz mediante o encerramento desses dois principais conflitos, sem negar, evidentemente, pequenos outros conflitos como que ocorrem na Ásia e na África. Muito bem, nós conversamos então com o comentarista, o historiador, na verdade, que está aqui com a gente, Miciato. Muito obrigada. Eu acho que ele vai precisar sair. Uma pena que a gente queria até mais a sua presença aqui para entender e comentar muito mais sobre esse assunto, mas eu agradeço muito. Mas eu vou fazer uma última perguntinha até. Você acredita, no seu ponto de vista, a igreja ela é muito conservadora e tradicional, que ela deve se moldar à modernidade ou ela deve se manter no tradicionalismo, como igreja católica? Olha, eu vou puxar mais uma fala também do Piperno, que fez essa relação interessante entre tradição e modernidade. Eu vejo que a igreja, ela realmente só se sustentou nesses 2000 anos, talvez a instituição
mais importante do mundo ocidental, se a gente for pensar que outros reinos, outros impérios já caíram, outros impérios estão em ascensão, outros impérios estão em crise, a Igreja Católica permanece presente. E eu vou mais além da Igreja Católica, a perspectiva do cristianismo. O cristianismo, enquanto instituição, ele sempre se adaptou aos novos tempos. Muitas vezes as pessoas abordam que o cristianismo ele é mais tradicional, mais conservador, e agora com o Papa Francisco ele foi mais além dentro das suas bandeiras. Eu diria que nessa perspectiva fica muito superficial nós entendemos o papel da Igreja Católica. Ela, de uma certa forma, é a base fundamental do mundo ocidental. É ela que, de uma certa forma, através do cristianismo, perpassa vários valores, não só no aspecto espiritual, mas no aspecto político, cultural, no aspecto social, nos conceitos políticos, na ideia de direito internacional. Então, eu vejo que a Igreja Católica, ela representa claramente esse sincretismo, isso no aspecto mundano político, esse sincretismo entre a tradição e a modernidade. Vide tudo que acontece no mundo, a presença desses líderes históricos. Acaba de sair uma foto muito interessante onde Donald Trump e Zelensky estão conversando dentro da Basílica, numa conversa que durou cerca de 15 minutos. E por que não pensarmos a paz a partir dessa atual conjuntura? O que será que saiu dessa conversa? Será que não saiu um novo momento de paz para nós pensarmos o fim desse conflito na Europa? Tudo isso, o conclave, tudo isso, o debate estabelecido que será feito daqui 9 dias, vai guiar essa nova direção. E a partir daí a gente vai ter mais claro quais são os novos caminhos que a Igreja Católica percorrerá nessa atual conjuntura. Muito bem, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã e um ótimo dia. Um ótimo dia, eu que agradeço. Um abraço.